Centro Histórico de Manaus é uma área de grande importância cultural e arquitetônica localizada na cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas, no Brasil. Conhecido por sua rica história e pela preservação de edifícios e monumentos históricos, o centro da cidade reflete a época áurea da borracha na região amazônica. Durante o final do século XIX e início do século XX, Manaus experimentou um período de grande prosperidade devido ao boom da produção de borracha na região. Esse período ficou conhecido como Belle Époque Amazônica, e o centro da cidade testemunhou a construção de edifícios magníficos, muitos deles influenciados pelo estilo arquitetônico europeu da época. Entre os principais pontos de interesse do Centro Histórico de Manaus, destacam-se: Teatro Amazonas, um dos ícones mais famosos de Manaus. O Teatro Amazonas é uma obra-prima arquitetônica inaugurada em 1896, durante o auge da borracha. Sua fachada é decorada com elementos neoclássicos e renascentistas, enquanto o interior é adornado com materiais luxuosos, como mármore italiano e lustres de cristal. Palácio da Justiça. Construído no final do século XIX, o Palácio da Justiça é outro exemplo impressionante de arquitetura neoclássica em Manaus. Atualmente, abriga o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Palacete Provincial. Originalmente construído para abrigar a sede do governo estadual, o Palacete Provincial agora é um complexo cultural que abriga museus, galerias de arte e espaços para eventos culturais. Igreja de São Sebastião. Construída em 1888, a Igreja de São Sebastião é um exemplo marcante de arquitetura religiosa em Manaus. Sua fachada é adornada com detalhes em azulejos e apresenta um estilo neoclássico. Lago de São Sebastião. A praça em frente à Igreja de São Sebastião é um ponto de encontro popular e frequentemente é palco de apresentações culturais e eventos ao ar livre. Além desses pontos turísticos, o Centro Histórico de Manaus também é conhecido por suas ruas charmosas, praças pitorescas e edifícios históricos que evocam a riqueza e a glória da Era da Borracha. Nos últimos anos, esforços significativos têm sido feitos para preservar e revitalizar essa área, tornando-a não apenas um local de interesse histórico, mas também um importante centro cultural e turístico na região amazônica. Mercado Adolfo Lisboa. Construído no início do século XX, o Mercado Adolfo Lisboa é uma estrutura de ferro pré-fabricada que foi importada da Europa. O mercado é conhecido por sua arquitetura única e por ser um centro de comércio de produtos regionais, como frutas, peixes, ervas medicinais e artesanato. Porto de Manaus. O Porto de Manaus, localizado às margens do Rio Negro, desempenhou um papel crucial no desenvolvimento econômico da cidade durante o período da borracha. Hoje em dia, embora não seja mais tão movimentado quanto no passado, ainda é um local importante para o transporte fluvial e turístico na região. Rua do Comércio. Uma das ruas mais antigas de Manaus, a Rua do Comércio é conhecida por suas lojas, restaurantes e arquitetura colonial. É um local popular para os moradores locais e turistas que desejam explorar o coração comercial da cidade. Casa Eduardo Ribeiro. Antiga residência do ex-prefeito de Manaus, Eduardo Ribeiro, essa casa foi construída no início do século XX e hoje abriga um museu que retrata a história da cidade e de sua influente figura política. Catedral Metropolitana de Manaus. Localizada na Praça Dom Pedro II, a Catedral Metropolitana de Manaus é uma imponente igreja de estilo barroco construída no final do século XIX. Sua arquitetura grandiosa e belos vitrais a tornam um ponto de referência no centro da cidade. O Centro Histórico de Manaus é uma área vibrante e cheia de história, onde os visitantes podem explorar a riqueza cultural e arquitetônica da região amazônica. Além dos pontos turísticos mencionados, há muitos outros edifícios e espaços públicos que contribuem para a atmosfera única dessa parte da cidade. A preservação e valorização desse patrimônio histórico são fundamentais para manter viva a memória e a identidade de Manaus.